Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos fazer um resumo do capítulo 23, intitulado Estranha Moral, que começa com o tópico odiar os pais. Esse tópico ele abre com uma passagem do Evangelho de Lucas, onde o evangelista descreve a seguinte situação. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando-se disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então vejam, pessoal, que ao lermos essa passagem do Evangelho de Lucas, já fica bem claro para nós porque que o título do capítulo é Estranha Moral. A gente estranha na boca de Jesus palavras que, como por exemplo, odiar. Aquele que não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, como assim? Como que alguém não pode ser discípulo de um ser que prega o amor, a compaixão, a paciência, se não odiar aos seus familiares mais próximos? Mas aí a gente, durante todo esse capítulo, durante toda a nossa reflexão nesse capítulo, enfatizamos muito que o Evangelho como um todo, e esse capítulo em especial, ele não pode ser lido literalmente. Os ensinamentos evangélicos, eles não podem ficar presos na literalidade das palavras. Nós temos que ampliar nossa visão, expandir nosso raciocínio para podermos abarcar o verdadeiro significado dos ensinamentos que Jesus está nos dando. E aqui, por exemplo, uma coisa importante nessa passagem é que a palavra que foi traduzida para as línguas contemporâneas e para o português também como odiar, ela na verdade, na língua original em que Jesus se expressava, ela significava amar menos, não amar igualmente tanto um quanto ao outro. Então isso aqui já muda um pouco o significado da passagem, porque nos remete a pensar que Jesus está aqui na verdade conclamando essas pessoas a priorizarem o caminho espiritual. Ou seja, aquele que não colocar como prioridade da sua vida material encarnada o cultivo do caminho espiritual, não tem como ser discípulo de Jesus, não tem como ser um cultivador do Evangelho. O verdadeiro cultivador do Evangelho, ele coloca a evolução espiritual acima de todo e qualquer outro interesse. E normalmente, uma das coisas que obstrui a nossa caminhada espiritual não é a família em si, mas é o nosso apego aos familiares, é a nossa tendência a achar que nossos filhos, nossos pais, aqueles que nos são consanguíneos, merecem mais respeito, mais amor, mais compaixão do que os outros seres. Nós nos movimentamos no mundo assim, nós temos essa tendência natural de movimentar nossa energia com muito mais intensidade para auxiliar aqueles que pertencem ao nosso círculo mais íntimo. Então Jesus está dizendo que precisamos transpor essas barreiras, que precisamos transcender esses muros, esses muros do egoísmo familiar, para de fato sermos verdadeiros cultivadores do ensinamento evangélico. Então é isso que efetivamente ele está dizendo aqui nessa passagem de Lucas, no item 1 do capítulo 23. E vejam que no item 2 nós temos uma passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 17, onde Jesus diz assim: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então vejam, se nós fizermos uma leitura literal, nós vamos olhar assim e falar: nossa, Jesus teve um surto de vaidade agora, de orgulho, ele acha que tem que ser amado mais do que as pessoas amam a sua própria família. E é óbvio que lendo o Evangelho como um todo, contextualizando a passagem no Evangelho como um todo, e inclusive contextualizando na própria vida de Jesus, suas ações, seus atos, nós percebemos que essa interpretação ela é
extremamente limitada, e não só limitada, ela é mais do que limitada, né? Ela distorce por completo o que Jesus quis dizer aqui, né? O que Jesus está dizendo aqui, quando aquele que não ama a mim, ele não está se referindo a mim, Jesus de Nazaré, ele está se referindo aos seus ensinamentos, à sua proposta, que é uma proposta de libertação de todas as obscuridades mentais, de libertação de todas as emoções perturbadoras. E nós vimos, inclusive agora na segunda parte do nosso evangelho, que uma das emoções perturbadoras, e talvez aquela que mais nos prenda, né, na nossa caminhada espiritual, que mais obstaculize a nossa caminhada espiritual, é o apego, né? E apego à família, então, talvez seja o maior apego que nós temos, né? É um apego tão grande que quando nós perdemos um ente querido, né, um ente próximo, nós sofremos uma aflição muito intensa, sempre, né? Então Jesus está dizendo, olha, para avançar no caminho espiritual, você pode continuar amando a seus familiares, você não vai deixar de amá-los, mas você vai abandonar o apego a eles, né? O apego não é uma virtude, né? O apego não nos ajuda em nada e nem ajuda o outro ser. O que ajuda o outro ser é o amor, né? E nós temos uma tendência muito grande a confundir apego com amor, né? O amor, ele é um sentimento que quando brota em nossos corações, ele começa a dissolver as distinções. A gente não ama mais um do que ao outro, né? A gente não prefere um ao outro. O verdadeiro amor, ele é um amor que abraça e acolhe a todos indistintamente, sobretudo o amor dos seres despertos, né? Que é um amor que não faz distinção, né, entre familiares e não familiares, né? E aí, pessoal, uma outra passagem do Evangelho que está aqui nesse capítulo 23, ela está aí no item 4. Se vocês olharem aí, né, no Evangelho, vocês vão ver que no item 4, que pertence ao tópico abandonar pai, mãe e filhos, né, tem aí uma passagem no item 4 do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29, onde Jesus diz: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. E reparem que no item 5, logo em seguida, tem uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30, onde o evangelista descreve: então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receberá já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Então percebam, pessoal, que nessas duas passagens, tanto na de Mateus quanto na de Lucas, né, Jesus procura despertar a mente das pessoas que o ouvem para a grandeza do que ele chama o reino de Deus, que nada mais é do que o cultivo da espiritualidade em nossos corações e em nossas mentes. Porque quando nós cultivamos a espiritualidade em nossos corações e em nossas mentes, nós dissolvemos os venenos mentais, né? Os venenos mentais da raiva, do medo, da inveja, do orgulho, do apego, do desejo, da ignorância, né? E só essa dissolução dessas obscuridades, desses venenos mentais, ela já gera em nosso mundo interior uma alegria que não tem fim. Porque o que nos aflige, o que nos faz sofrer, são essas emoções perturbadoras. Imaginem, se nós estivermos livres de medo, de raiva, de apego, de desejo, de inveja, de orgulho e de ignorância ou obtusidade mental. Não vai haver sofrimento, né? Não há como um ser liberto dessas obscuridades mentais, não há como ele se afligir, não há como ele sofrer. E é isso que Jesus está dizendo, né? Isso é muito mais valioso que qualquer outra coisa que nós valorizemos na nossa vida terrena, né? Ele sempre tenta colocar essa visão para seus discípulos e para aqueles que o ouvem, de que o reino de Deus é a coisa mais valiosa que nós podemos cultivar, né? E isso soa estranho aos nossos ouvidos, porque nós ainda somos muito apegados
a essa manifestação material encarnada, né? A esses objetos que a gente adquire durante a nossa vida, né? A essa família que a gente forma, né? E a todas essas coisas. E Jesus então procura dissolver isso dentro de nós, porque ele sabe que é só a dissolução desses apegos, né? Que é só a dissolução, a transcendência dessas limitações que nos levará à felicidade genuína, né? E vejam que no item 6 tem uma outra passagem do Evangelho de Lucas, onde o evangelista descreve: disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus, né? Vocês vejam que todas as passagens, elas batem sempre no mesmo ponto, né? Se você entrou no caminho, a sua prioridade é o caminho. Por quê? Porque se você se purificar, se você se libertar de suas próprias perturbações, você poderá inclusive ajudar com muito mais eficiência os seus seres queridos. Você poderá ajudar muito mais a sua família, porque você terá desenvolvido um olhar de sabedoria, um olhar amplo, né? Um olhar que permite ensinar aos outros aquilo que você aprendeu. Porque ninguém pode ensinar a ninguém aquilo que não adquiriu para si mesmo, né? Não podemos dar paz se não tivermos paz em nossos próprios corações, né? Por último, nós temos aqui no item 9 uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, onde Jesus diz: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mais uma vez aqui, um trecho do Evangelho de Jesus que causa estranheza, né? Que parece não condizer, né? Palavras que parecem não condizer com um coração amoroso e compassivo. Mas, mais uma vez, nós temos que lembrar sempre que Jesus falava a partir de um lugar de sabedoria, de uma visão ampla da realidade, que privilegia o cultivo da espiritualidade, né? Como a prioridade número 1 dessa nossa vida material. Então vejam, o que Jesus diz aqui quando ele diz que vai separar o pai do filho, a mãe da filha, né, a sogra da nora, e que o homem terá por inimigos os de sua própria casa, o que ele está querendo dizer aqui é que todo aquele que desperta para os ensinamentos espirituais e que começa a praticar algum método oferecido por um caminho espiritual, como o método evangélico, por exemplo, num primeiro momento, aqueles que habitam com ele vão estranhar a sua mudança de comportamento, porque o cultivo do evangelho, ele muda muito, né, o nosso comportamento, ele muda muito a nossa forma de ser. Todo aquele que entra no caminho do cultivo da espiritualidade, utilizando sobretudo o evangelho, né, como caminho para desenvolver o seu mundo interior, né, aquele que entra desse caminho de forma intensa, dedicada, né, com afinco, ele vai ter uma mudança rápida no seu comportamento que vai causar estranheza naqueles que estão acostumados com o seu comportamento anterior. Então, esse separar o pai do filho, a mãe da filha, a sogra da nora, a gente pode exemplificar, por exemplo, com a pessoa que, digamos, pertence a uma família católica, né, uma família católica tradicional, e que de repente se afinizou com a doutrina espírita, né? Foi levada por um amigo, por exemplo, a um centro espírita, ouviu uma palestra, tomou um passe, né, observou um pouco das práticas espíritas, se sentiu afinizada e começou a praticar, né, aquilo que a doutrina espírita recomenda. Ora, eu já vi muitos exemplos de famílias nessas condições, onde essa separação que Jesus descreve aqui, e que ele descreveu há mais de 2000 anos atrás, né? Acontece, porque aí a mãe, por exemplo, vamos supor que seja um filho, né? A mãe católica olha para aquele filho que se afeiçoou à doutrina espírita, mas meu filho, você está se metendo com essa doutrina, né? Uma doutrina que muitas vezes os padres que são assim mais ortodoxos
dizem que é coisa do demônio, né, que a mediunidade, né, é uma coisa do demônio e tal. Isso vai gerar conflito dentro de casa. Eu já pude presenciar, muitos companheiros também já puderam presenciar esses conflitos surgindo dentro da família porque um membro da família, ou mais de um, resolveu aderir à doutrina espírita, né, que é a doutrina que nós cultivamos, e o resto da família permaneceu naqueles vínculos mais tradicionais, né? Então é a essa separação que Jesus está se referindo, né? Jesus sabe que a mudança gera conflito no momento inicial e que por isso nós vamos precisar estar conscientes, né, desses conflitos, né, que vão surgir, desse combate a que se refere Paulo, né, quando diz combati o bom combate, né, encerrei a carreira, guardei a fé, né? Nós precisamos, como discípulos de Jesus, estar conscientes disso, né? Que muitas vezes aqueles que conosco convivem, inclusive no ambiente familiar, não vão compreender nossas opções, né? Todos os seres vão fazendo opções de acordo com suas afinidades, de acordo com as oportunidades de desenvolvimento que surgem em sua vida, mas nem sempre essas escolhas vão ser bem compreendidas por aqueles que lhes são mais próximos. E Jesus já previne aqui todos aqueles que querem segui-lo para esses conflitos que surgirão, inclusive no seio da família, né? Mas cabe àquele que definiu o seu caminho dessa forma, cabe a esse, né, entender aquela passagem de Jesus de que a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, se nós hoje temos uma compreensão mais ampla do que aqueles seres que convivem conosco mais proximamente, nós temos a obrigação de sermos mais compreensivos, mais acolhedores, de não nos irritarmos muitas vezes com suas críticas, porque eles vão nos criticar, né? Porque eles não conhecem, eles estranham aquelas práticas que nós adotamos. Então eles vão nos criticar, eles vão achar que a gente está praticando algo que muitas vezes na concepção deles é prejudicial, e nós vamos ter que ter compreensão, carinho, né? Tolerância para ajudá-los, né, a entender que aquilo na verdade nos faz bem, né? E ao mesmo tempo nos tornarmos exemplos, né? Exemplos de compaixão para com eles, exemplos de compreensão para com eles, exemplo de tolerância para com eles, equilibrando, né, nessa balança a nossa firmeza em seguir na nossa prática, que nós sabemos que nos beneficia, que nós sabemos que é uma prática benéfica, mas que essa firmeza não se transforme em agressividade, né? Que essa firmeza não acirre o conflito, mas que essa firmeza seja permeada de muita tolerância, de muita compaixão, de muita amorosidade, trazendo cada vez mais para o lar paz, harmonia e prece.